Durante muito tempo, como a gente sabe bem, os textos de Gilberto Freire eles foram vistos de forma muito crítica, eu diria até excessivamente crítica em alguns pontos, pela academia. E mais recentemente, sobretudo na área de história colonial, nós temos vivenciado uma oxigenação dos estudos, a possibilidade de mais acesso a fontes primárias, que tem trazido de volta algumas questões que o Freire já havia intuído em Casagrande e Senzala, em Sobrados e Mucambos, e que, por uma questão de leitura teórica, ficaram ali meio que congeladas. Então, essa noção de uma elite que tem como senhor de engenho o seu paradigma, o seu modelo melhor acabado de patriarca, de homem que manda, ela tem sido relativizada, mas ao mesmo tempo a gente vê que nessas negociações entre grupos de elite, sobretudo entre os grupos rurais e os grupos urbanos, a figura do senhor de engenho é efetivamente o modelo a ser copiado. Então, o Freire nos coloca o patriarca rural como a grande figura central do mundo colonial brasileiro, o que levou a uma certa homogeneização, até em locais onde nunca se plantou um pé de cana-de-açúcar, se pensava a ideia do senhor de engenho como representante máximo de uma hierarquia social. Mas hoje a gente tem visto essas negociações entre grupos urbanos e grupos rurais, tem visto as fraquezas dos patriarcas rurais, que já estavam lá em Freire também. Se você ler com atenção o Casagrande e Senzala, o Freire aponta uma série de debilidades, de problemas, de preocupações diárias que tinham os senhores de engenho e que escapam aquela imagem de riqueza e prosperidade absoluta que alguns cronistas deixaram nos seus registros. Mas essas negociações e essa ideia de, por exemplo, um grande comerciante do Recife ainda enxergar o ser senhor de engenho na segunda metade do século XVIII como o mais alto ponto na hierarquia social e procurar ser senhor de engenho, apesar de saber que a rentabilidade de um engenho era muito inferior à rentabilidade das atividades comerciais, nisso tudo a gente tem em Freire uma série de antecipações e que hoje nós estamos efetivamente confrontando com documentação primária e reelaborando ou confirmando mesmo algumas das suas percepções precoces, já publicadas há quase 100 anos. Por questões ideológicas e questões políticas que são bem conhecidas, os textos de Freire estiveram aí um pouco na geladeira, vamos dizer assim, durante algum tempo. Durante a graduação nós líamos muito os críticos de Freire. Eu brinco sempre, eu digo assim, no final de tudo aquilo eu fui ver se o demônio era tão feio como pintavam. Eu concluí a minha graduação no finalzinho do século passado, já vivíamos um ambiente político bastante diferente daquele onde surgiram as obras de crítica a Freire. Apesar de ter lido tardiamente, eu e outros colegas de turma, de geração, lemos já com uma ótica distinta. E a partir daí foi possível encontrar essas contribuições que estavam ali difusas naquele caudal de pensamento que é a obra de Freire. São textos onde de cada parágrafo praticamente você pode tirar a ideia para uma tese de doutorado em diversas áreas do conhecimento. Então, lendo de forma desprovida de cargas pré-colocadas, foi possível enxergar isso muito bem. E a partir daí houve toda uma abertura de espaço dentro da academia também para discutir Gilberto Freire. Uma das coisas muito criticadas na obra de Freire era a ideia de que ele, de certa forma, ocultava o conflito, negava o conflito. E desenhava uma sociedade em que as articulações, mesmo entre oprimidos e opressores, elas se desenvolviam de uma forma a anular esse conflito. Então hoje, quando a gente vai para a documentação primária e encontra, por exemplo, conflitos de terra entre senhores de engenho, que era algo muito comum, você tem lá um senhor de engenho A
que vai e arma os seus 50 escravos, e um senhor de engenho B, que é o vizinho, que arma os seus 50 escravos também e vão para a briga, né, por conta dessas disputas de terra. Né? Então, o mais lógico seria que esses escravos aproveitassem a ocasião, né, e trucidassem os seus senhores de engenho. Né? Mas eles estão inseridos em um jogo de relações sociais e de poder de tal forma introjetado nessa sociedade, né, que eles vão e lutam. Não há como entender a sociedade colonial brasileira do século XVII e XVIII nas suas ligações com a sua matriz, né, que é a sociedade peninsular ibérica, sem perceber que há coisas que escapam à racionalidade econômica. Há aí, né, a necessidade de ler essa sociedade com um sentimento diferente, para não cometer o pecado capital do historiador, que é o anacronismo, né, e que Freire teve, né, a capacidade de enxergar. Atualmente a gente consegue voltar, né, a essa herança freiriana com lentes críticas, né, e pesar, né, e enxergar as coisas nos seus devidos lugares e tirar dessa herança do pensamento freiriano aquelas antecipações, aquelas linhas de investigação que são promissoras e que têm nos ajudado a perceber melhor essa sociedade colonial brasileira.